Quando a gente era criança, tudo parecia tão simples. O maior problema da semana era decidir qual desenho assistir ou convencer a sua mãe a te deixar brincar mais 10 minutinhos na rua. A vida era leve e não existia essa pressão esmagadora de ter que dar certo, de ter que pagar contas, de fingir estar bem quando tá tudo desmoronando. Lembra do cheiro de bolo saindo do forno durante as tardes, do barulho do carro do sorvete passando na sua rua e a gente saindo correndo com as moedinhas apertadas na mão, da nossa mãe brigando conosco por ter brincado descalço na rua o dia inteiro e voltado com o pé completamente preto de sujeira? Só que daí a gente cresceu e de repente aquele mundo mágico começou a ficar distante. As brincadeiras viram coisa de criança, os sonhos começam a ter que fazer sentido e a gente vai perdendo aquele brilho no olhar. Quando foi que viver virou apenas sobreviver? O engraçado ainda é pensar que, quando éramos pequenos, a gente queria crescer rápido. Eu me lembro que eu dizia: quando eu for adulto, eu vou fazer o que eu quiser. Mal sabia o pequeno eu que ser adulto significa, na realidade, fazer um monte de coisa que eu não quero. Talvez o pior não seja isso. Talvez o pior seja perceber que eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era naquela época. Crescer não é só pagar conta. Crescer não é só trabalhar. É carregar um peso invisível que ninguém te preparou para segurar. Quando você era criança e caía no chão, alguém vinha correndo te levantar. Agora, se você cai, a única coisa que você vai escutar é: levanta e segue em frente. Como se fosse fácil, como se você tivesse alguma outra alternativa. Na infância, todo mundo acha fofo quando a gente chora. Agora, se você demonstra qualquer tipo de fraqueza, vira motivo de piada. Vira alguém que não aguenta a pressão, como se fosse errado sentir alguma coisa. Lembra quando um machucado no joelho era o fim do mundo, mas bastava um curativo ou um maldito metiolate que a sua mãe passava no teu joelho e doía mais do que a própria ferida, mas que depois passava e aí você se sentia pronto para outra? Agora as dores não somem com um band-aid e as cicatrizes são invisíveis e ninguém pode curá-las. A vida adulta te ensina e te obriga a ser forte. Forte o tempo todo. Forte mesmo quando tudo que você queria era ter um tempo para respirar. Ninguém quer saber se você tá cansado, se você tá perdido. O mundo segue em frente, com ou sem você. E aí, de repente, aquela criança que um dia corria despreocupada pela rua, agora se pega olhando pro teto durante a noite sem conseguir dormir, se perguntando se um dia vai sentir aquela felicidade, aquela alegria de novo. Sabe o que mais dói em crescer? Perceber que aquelas pessoas que faziam parte de todos os seus dias agora são só lembranças distantes. Na infância, a amizade era um negócio bem simples. Você conhecia alguém na escola, dividia um pacote de bolacha, combinava de brincar depois da aula e pronto. Amizade selada, sem contrato, sem esforço, apenas existia. Lembra também de quando todo mundo saía correndo feito louco no pega-pega? Das brincadeiras de pique-esconde que viravam guerra porque sempre tinha um infeliz que se escondia longe demais? Dos dias de chuva, quando a gente encostava a testa na janela, vendo as gotas escorrerem, esperando dar uma trégua pra gente poder voltar pra rua e ser feliz. Aqueles momentos na casa dos amigos, hein? O cheiro do miojo, os campeonatos de videogame valendo nada, mas que pareciam mais importante do que qualquer outra coisa. As tardes gastas assistindo desenho, sessão da tarde, rindo de coisas bobas, escolhendo qual jogo de PlayStation a gente ia jogar. Hoje, a gente mal tem tempo para responder uma mensagem direito. A gente combina de se ver, mas nunca consegue. E quando consegue,
percebe que a conversa não flui mais como antes. Antes o tempo passava devagar. Um dia parecia uma aventura. Agora os anos escorrem pelos dedos e a gente nem percebe. A verdade é que a gente cresce esperando que a vida adulta seja uma liberdade, mas no fim ela se parece mais com uma prisão sem grades. Talvez a parte mais difícil de crescer não seja perder os amigos e nem a leveza da infância. Talvez o mais difícil seja perceber que a gente nunca mais vai ser aquela pessoa que um dia nós fomos. Porque se parar para pensar, onde foi que essa versão da gente ficou? Lembra quando você se olhava no espelho e viu uma criança cheia de energia, cheia de sonhos, sem medo do futuro? Hoje a gente se olha e vê um adulto cansado, carregando responsabilidades que nem sabia que existiam. Na infância, a gente se jogava no mundo sem pensar duas vezes. Subia em árvores sem medo de cair. Falava o que pensava sem calcular as consequências. Agora qualquer decisão vem acompanhada de ansiedade. Qualquer passo precisa ser planejado. O pior é que a gente tenta, mas nunca consegue recuperar aquela versão de nós mesmos. O riso fácil, a coragem de se arriscar, aquela inocência de acreditar que tudo ia dar certo. A infância não é só um tempo que passou. Ela é uma parte da gente que ficou para trás, uma parte que talvez jamais volte. E aceitar isso talvez seja o maior peso de todos. Mas talvez a grande diferença entre a infância e a vida adulta esteja na forma como enxergamos o tempo e a realidade. Quando somos crianças, vivemos o presente. O agora era tudo o que importava. Não existia ansiedade sobre o futuro ou arrependimento do passado. O foco estava no momento, no sabor de um sorvete num dia quente, no vento batendo no rosto enquanto corríamos sem motivo, no som das risadas dos amigos ecoando pela rua. Além disso, tudo era novidade. Estávamos todos no início da vida, descobrindo o mundo pela primeira vez. Cada experiência era única e mágica. A primeira vez que andamos de bicicleta sem rodinhas, a primeira viagem de carro para um lugar novo, o primeiro amigo que fizemos sozinhos. Pequenos eventos se transformavam em aventuras porque não tínhamos referências para compará-los. Tudo era intenso porque era a primeira vez. Na infância, a realidade também parecia mais simples. Não tínhamos a real noção de problemas financeiros, de responsabilidades, de cobranças. O dinheiro, para muitos de nós, era apenas um papel que nossos pais davam em troca de brinquedos e doces. Eu me lembro que quando eu era criança, eu achava isso a coisa mais inútil. Eu saía bastante com meu avô. E quando ele ia na padaria, por exemplo, eu via lá naquelas prateleiras, naquelas bancadas, carrinhos vendendo. Sim, aquela padaria vendia carrinho, cara. Vendia um monte de coisa que chamavam a atenção realmente de uma criança. E eu pedia pro meu avô comprar pra mim. E ele dizia pra mim: "O vô não tem dinheiro." Eu ficava bravo. E eu falava: "Compra sem dinheiro, vô." Esse tempo eu sinto falta. Esse tempo, ele não volta mais. Naquela época, as contas pareciam se pagar sozinhas, né? As preocupações ficavam para os adultos, enquanto nós podíamos nos dar ao luxo de nos importar com qual desenho assistir primeiro. Mas aí a gente cresce, e conforme crescemos, começamos a entender o peso do mundo. O tempo acelera porque a rotina se torna repetitiva, previsível. A magia da novidade desaparece, porque já vimos, já vivemos, já experimentamos. A vida se torna uma lista interminável de compromissos e obrigações. Trabalhar, pagar contas, planejar o futuro. Eu sei exatamente como vai ser o meu dia hoje. São 10h41 da manhã.
Eu sei exatamente como o meu dia vai ser hoje. Não vai ter nada de diferente. Eu sei disso. Além disso, a gente desenvolve consequência do que pode dar errado. Quando somos pequenos, a gente arrisca sem medo. A gente pula muro, a gente sobe em árvore, a gente fala o que pensa. Só que daí, ao longo da vida, a gente aprende que quedas machucam. Palavras têm consequências. O mundo pode ser cruel. Aos poucos, trocamos a impulsividade pela prudência, a espontaneidade pelo planejamento, o entusiasmo pelo cansaço. E sem perceber, aquela versão de nós, cheia de sonhos e alegria, foi ficando para trás. Será que precisa ser assim mesmo? Será que não dá para resgatar um pouco daquela leveza, daquela alegria genuína? Talvez não possamos voltar no tempo, mas será que não dá para encontrar maneira de reviver aquela sensação de novidade, de se permitir viver o presente sem tantas amarras, de trazer de volta aquela criança interior? A infância pode estar no passado, mas quem disse que a gente não pode trazer um pouco dela de volta?